dois dos mais brilhantes escritores do Brasil, Lima Barreto e Machado de Assis. Como a vida deles se cruzam? Eram amigos? Inimigos? Ou somente um não suportava o outro? Afonso Henrique de Lima Barreto, nascido em 1881 no Rio de Janeiro, jornalista e autor de obras marcantes como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos e uma das mais lidas de todas, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Críticas políticas e sociais de alguém inconformado com as coisas, melancolicamente à frente do seu tempo na análise das questões raciais em seu país. As lacunas entre a lucidez e a loucura, os problemas com álcool e as constantes internações em um hospício. Morreu precocemente, aos 41 anos. A antropóloga Lília Moritz expõe a vida e a obra do escritor Lima Barreto através de seu livro, Lima Barreto, Triste Visionário. Lília trabalha a questão racial no Brasil desde o seu mestrado. Sempre considerou uma pesquisa sobre Lima Barreto muito difícil, principalmente por conta da história do Brasil contada por ele. Uma história realista, porém triste, de um país que prometeu muita inclusão social e não entregou o que prometeu. Francisco de Assis Barbosa, em 1951, escreveu uma biografia de Lima Barreto que serve como parâmetro para pesquisas até os dias de hoje. Entretanto, a historiadora e antropóloga Lília Moritz ainda não tinha certeza se o trabalho de pesquisa que ela estava prestes a fazer sobre Lima Barreto seria de fato uma biografia. Começou escrevendo artigos separados sobre fatos e acontecimentos reflexivos sobre a vida e obra de Lima Barreto. Foi quando ela percebeu que já tinha material suficiente para se aprofundar ainda mais. De acordo com a escritora, nos primeiros apontamentos do seu diário, Lima Barreto planejava escrever uma obra surpreendente, uma espécie de Germinal negro. Germinal foi um romance histórico do escritor Émile Zola que retratava a vida dura dos mineradores no norte da França durante uma greve provocada pela redução dos salários. Para escrever esta obra, o autor passou 2 meses trabalhando como mineiro na extração de carvão em condições precárias. Sentiu na pele o trabalho sacrificado que eles passavam. Lima sempre teve uma identificação com a questão racial no Brasil e o fato de ele estar planejando escrever um Germinal negro mostra que Lima queria expor um Brasil pós-abolição que ainda tinha uma história muito mal resolvida. Lima procurava trazer temas de segundo plano e os colocar em primeiro. Lima Barreto vivia cada um dos seus personagens das suas obras. Isaías Caminha representava um rapaz negro que sai de uma cidade pequena e descobre o preconceito racial quando chega na cidade grande. Nas suas verdades, incisivo e às vezes até deselegante. Por isso, amargou o veto por parte dos jornalistas da época que o ignoraram. Lima tinha uma relação com Machado de Assis um tanto polêmica. Entretanto, as obras de Machado eram incontornáveis para a geração de Lima Barreto. O escritor, pesquisador e crítico literário Silviano Santiago, que lançou um romance baseado na vida de Machado de Assis, expôs alguns fatos sobre Lima Barreto. De acordo com ele, Lima Barreto tinha na sua obra uma visão nítida, precisa e corajosa com relação à contemporaneidade das análises das questões raciais. Muitos fazem comparações entre Lima Barreto e Machado de Assis. Machado, um escritor universalista. Lima, um escritor militante. Ou seja, eram protestos literários totalmente diferentes, de modo que o próprio Lima Barreto afirmava que fazia literatura militante e realista. Lima Barreto fez parte de uma outra geração, pois quando Lima começa a escrever de fato, Machado já era um autor consagrado no qual o próprio Lima se inspirava. A pesquisadora Lília Moritz levantou todos os artigos em que Lima Barreto falava sobre Machado. A maior crítica que Lima Barreto tinha contra Machado de Assis era quanto ao projeto institucional de Machado de Assis. Lima criticava aquele Machado de Assis com vestes pomposas, aquele Machado da Academia Brasileira de Letras, aquele Machado snob, condecorado, dentre outras coisas. Para Lima, a Academia Brasileira de Letras tinha se vestido com um bom mocismo que não era o dele. Embora citasse Machado, a grande crítica de Lima Barreto não era contra Machado, era contra um Machado de Assis coberto pelas regalias acadêmicas snobs
institucionalizadas. Com a saúde debilitada por causa do vício em álcool, Lima Barreto faleceu de ataque cardíaco em 1º de novembro de 1922, aos 41 anos.